Vamos lá, pessoal, então, para mais um vídeo desse canal. A minha ideia, o meu intuito é fazer as marcações do mercado e a gente poder ter uma narrativa de preços, poder se antecipar no movimento do preço, tá? Então, a gente está no gráfico do mini índice, índice futuro. Primeira coisa que eu quero é que vocês desmarquem lá na configuração a, a parte que é dos split dividendos, tá? A gente vai pegar o gráfico sem nenhuma marcação, ele cru, toda a série histórica dele, tá? Então, o que eu gosto de marcar primeiro nesse estudo, a gente sempre marcar o topo e o fundo do dia anterior. Por que que a gente faz isso, pessoal? A gente percebe que hoje o mercado ele abriu já pesado. Então, a nossa narrativa, ela é que o mercado sempre vai buscar um tipo de liquidez antes de fazer uma retração ou uma reversão. Então, a gente foca nos pontos onde é mais provável que o mercado vai buscar fazer esse saque dessa liquidez. Então, são topos e fundos do dia. A gente também pode dar uma olhada no gráfico semanal também. Qual que é o topo e qual que é o fundo do gráfico semanal da semana passada. E você nota que a semana já foi capturada a liquidez do topo da semana anterior, né, da primeira semana desse mês de setembro. Então, nessa captura de liquidez, o mercado já vem corrigindo e ele já vem em um movimento de baixo, um movimento de retração. A gente não sabe, ele pode continuar indo para cima ou pode não continuar vindo para baixo. Então, os primórdios para a gente fazer as nossas marcações é justamente isso. Topo e fundo da semana. Aí, topo e fundo, se quiser colocar mais alvos de liquidez, a gente pode também utilizar o gráfico mensal. O gráfico mensal também. Nota que o preço esse mês de setembro já capturou o topo do mês de agosto. Então, a gente já sabe que o preço já completou o seu alvo, já completou a primeira parte da sua tomada de liquidez. Então a gente baixa a fraccionalidade do mercado, vem para a semana. Também nessa semana ele já capturou essa liquidez do topo também. Ele está fazendo um movimento corretivo. Então, a gente pode cair para o diário. No diário a gente pode ver que ao longo desse dia, se tiver alguma atualização, vou postar para vocês aqui no YouTube mesmo em forma de imagem, para ver se ele capturou. Porque eu quero fazer um vídeo curto e objetivo para mostrar como a gente pode fazer essas marcações de forma clara, que a gente consiga um pouco despertar a nosso pensamento para, ao invés de buscar muitas coisas, a gente busca o essencial, aquilo que realmente o preço vai entregar para a gente. Então, o nosso estudo a gente vai passar rapidinho, a gente vai ver tudo isso aqui vai se resumir naquilo que eu vou passar para vocês nessa parte básica aqui desse vídeo, que já vai clarear bastante a ideia por trás do canal, que é sempre a gente analisar a liquidez, onde o preço, que é através dos algoritmos, das programações, vão entregar para a gente. Eu não vou fazer edição, não vou fazer corte, eu vou gravar esse vídeo, já vou subir ele para o canal e se você quiser acelerar, pode acelerar, mas é isso aí, tá? Então, feito o gráfico diário, a gente pode baixar para os 60 minutos, tá? Aqui nos 60 minutos, nesse gráfico horário, a gente vai traçar os pontos de desbalanço do mercado, tá, pessoal? Então, deixa eu pegar aqui, ó. A gente já fez a liquidez, agora a gente vai fazer os estudos dos desbalanços para a gente ver qual que é o suporte e a resistência que são verdadeiras no gráfico, tá? A gente sempre tem que lembrar que o mercado é feito de fractalidade, ele faz topos e fundos maiores ou menores. Então, um exemplo disso é desse topo.
desse fundo para esse topo, fundo, topo, fundo, topo. Esse é o mercado fractal. Tá? Aqui a gente tem uns segredos, alguns detalhes, segredos não, alguns detalhes que fazem, podem fazer a diferença na marcação de suporte e resistência. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte: nessa análise de preço macro, que é High Time Frame, que é análise HTF, antes de partir para o tempo menor de operação, a gente tem que saber qual que é a narrativa do mercado, o que, que o mercado está tentando fazer, né? Então, nesse histórico de preço, a gente vê que o mercado ele fez esse topo, nessa descida aqui ele fez esse, tentou ganhar aqui, ganhou, e agora deixou essa lacuna. Então, tem toda essa parte aqui, tem uma resistência, um suporte oculto nela, tá, pessoal? O que que eu gosto de fazer? Sempre quando o mercado renova, deixa eu ver como é que eu vou poder explicar melhor. Sempre quando ele renova um topo anterior, né, esse é o topo anterior, ele vem e renova, ele deixa para nós uma pegada, tá? Uma pegada algorítmica. Eu gosto de marcar. O que causou esse rompimento, né? Justamente esse desbalanço aqui, esse gap de abertura, tá? Eu vou pintar esse gap para ficar um pouquinho melhor. Nota que o preço, quando ele retorna para o gap, para fechar essa lacuna, ele toca e volta, tá, pessoal? Ou seja, esse é o nosso suporte verdadeiro do preço, tá? Nos dias posteriores que ele vem, ele toca, a gente pode estar procurando uma compra em cima dele, tá? Futuramente, pode deixar ele marcado. Se ele tocar aqui de novo, pode ser o nosso suporte, mas ele já foi testado. Se ele romper e voltar, ele se torna a nossa resistência, tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais aqui em cima que você vai entender melhor. A gente tem esse grande desbalanço também. Se a gente esticar ele para cá, a gente vai ver que ele trabalhou em cima, voltou para baixo. Desculpa. Ele rompeu. No que ele voltou nesse desbalanço de novo, ele rompeu para baixo, não conseguiu superar, ficou trabalhando. No que ele rompe para cima, a gente pode usar esse desbalanço que era uma resistência como um suporte. E você nota que ao longo dos dias eles vêm e ele trabalha como um suporte de preço, ou seja, uma região que a gente pode trabalhar para a gente buscar as operações, tá, pessoal? Então, esses são alguns detalhes que a gente pode deixar marcado no gráfico. A gente passar um pouco mais para trás, agora eu não tenho nada marcado, mas a gente pode fazer o seguinte: esse desbalanço aqui, ó, a gente pode estender ele e você vai perceber também que ele tem os pontos, os pontos que ele vem, ele quebra, e no caso ele vem testar, rompe máxima e ele faz essa mudança na entrega dos preços. Na volta dele, ele se torna uma resistência também. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, mas é o jeito que eu consigo explicar que eu consigo entender. Talvez ao longo do tempo eu vou conseguir aprimorar um pouco mais esses estudos, tá? Ah, e aqui você nota também que essa região de preço foi respeitada, e no momento que voltou para cima, ela serviu como um suporte. Então é só para a gente ter uma noção daquilo que você pode marcar no mercado. Eu sempre gosto de pegar esses gráficos um pouco maior, de tempo maior, porque a gente tem uma base daquilo que o mercado pode entregar para a gente, tá? Então, se a gente bota um tempo muito pequeno, a gente não tem essa noção ampla da narrativa do mercado, se o mercado é alto, se o mercado é de baixa, se o mercado está em consolidação, tá? Então, acho que feito isso, a gente pode vir para o tempo menor. A gente vê que o mercado já toca e responde de forma positiva, subindo, retraindo o preço. Se a gente colocar no 1 minuto aqui agora no gráfico de hoje mesmo, você pode ver que o mercado ele toca naquele nossa região de suporte,
e ele já faz uma entrega para cima. Então ele cai, ele atinge o seu ponto de liquidez e ele faz uma sua retração ou reversão. Então, nesse movimento menor, a gente também pode encontrar esses pequenos desbalanços que servem como um suporte e resistência no preço também. Pode ver que já na abertura ele faz esse gap de desbalanço aqui, pessoal, não sei se você consegue ver. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Isso eu estou usando um minuto, tá? Eu gosto de usar os 5 minutos que ele me dá intradiário, uma narrativa melhor naquilo que o preço está segurando ou não. A gente pode usar também esse aqui, não tem problema. Então, esse Fair Value Gap, ou desbalanço, como você quiser chamar, no momento que ele veio testar, nota que o preço ele não consegue ficar acima. Então, eles nos diz que ele vai completar o seu alvo, a sua meta, que é naquele de desbalanço de prazo maior. E né, nessa vinda aqui, ele vem com força também. Aqui a gente pode marcar esse desbalanço. Foi o último desbalanço antes dele tocar a nossa área macro de desbalanço. Então, se a gente fosse fazer alguma operação, a gente poderia procurar ver como é que o preço responde dentro dessa área para ele continuar subindo, pessoal. Pra ele talvez completar esse imbalance de venda aqui, tem tudo um desbalanço também na venda. Então, são detalhes que se a gente vai passar tudo aqui, a gente vai ficar aqui em torno de semanas aqui e eu não vou conseguir explicar tudo. Mas o básico é isso aí, essa é a ideia, né? Então, todo esse desbalanço, o preço, ele vem para fazer um rebalanço, tá? Então, essa é a programação do algoritmo. Ele é o saque de liquidez, topos e fundos, né? Onde ele captura os stops não só do varejo, mas institucional também. E ele faz uma retração ou reversão para justamente para cumprir rebalancear essas áreas que estão desbalanceadas, tá? Então, já vou excluir. Então, você viu que eu marquei aqui, que ele fez uma indução, se ele tocar aqui, ele pode também usar esse desbalanço aqui como uma resistência e pode cair mais, pessoal. Então, tem uns detalhezinhos que a gente não vai entrar agora, senão vamos prolongar muito na hora da execução do trade, tá? Mas a ideia geral é essa. Ah, análise macro, a gente passa para análise micro e a gente vê como é que o preço está se comportando em cima de cada região de preço, né? Então, voltando para o nosso gráfico horário, você vê que nessas simples marcações que você fez, já vai ter uma narrativa do mercado. Se o mercado quer cair mais, ou o mercado caiu em baixa, vai cair para sempre. Não necessariamente, tá, pessoal? Então, por mais que ele tocou aqui, ainda não, eu não gosto de ver ele como um ponto de compra. Até porque logo abaixo, a gente está bem perto, tem uma liquidez para ser capturada, que é essa mínima do dia de ontem, que ele pode fazer uma retração no preço, ou seja, abriu, tocou numa zona de suporte, retraiu e expandiu para o objetivo final dele, que é justamente a captura de liquidez. Depois dessa captura, ele pode voltar, pode romper máxima, mas daí isso é com o mercado. O que a gente tem que saber é justamente isso, estar ciente dos pontos de suporte e resistência. Então, as zonas de liquidez que o preço ele pode ser atraído, tá? Os desbalanços e como o preço trabalha para rebalancear esses desbalanços, a fractalidade do mercado. O mercado ele é fractal, tudo que faz num tempo ele faz no outro. A gente trabalha com máximas e mínimas, ele rompe máxima, rompe mínima, então a gente tem que estar sempre entendendo como é que o mercado funciona. O melhor disso é você realmente analisar seus gráficos, fazer essas marcações simples. Comece trabalhando com máxima e mínima e você, se tiver algum indicador, alguma coisa, pode
confluenciar com eles. Então, mas esses detalhes é o que faz a diferença, né? Então, se você queria vender aqui por causa dessa forte queda do dia, você sabe que ele está numa região de suporte e região de suporte é da compra. E essa liquidez mais para baixo nos diz que é uma compra um pouco de maior risco, porque ele tem ainda um ponto de liquidez, uma meta para ser cumprida, né, pessoal? E hoje, sexta-feira, então a gente tem que ir com cautela também nas operações. Então, tá aí, pessoal. Espero ter explicado de forma que você possa entender. Se quiser repassar esse vídeo de novo, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal aí. Então, a gente vai começar a fazer esses vídeos cru, esses vídeos de forma objetiva, de forma clara e tentar ser o mais breve possível para você possa entender como é que os preços são entregues, tá, pessoal? Então, no próximo vídeo eu quero refinar um pouquinho mais, quero trabalhar com as entradas nesses pontos específicos, qual que é os gatilhos de entrada, né? O que que a gente pode fazer para entradas de alto risco, de baixo risco, né? Ou seja, tudo tem um risco envolvido, mas a gente vai conversar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Obrigado, um forte abraço para vocês aí.